Olá! Em junho é celebrado o mês mundial de conscientização da infertilidade, que atinge aproximadamente 15% da população mundial, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Sobre esse assunto, eu converso com a médica ginecologista e obstetra, doutora Paula Marim. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada, Priscila. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui sobre um tema, como você disse, muito importante, a infertilidade, mas um tema que eu ainda digo que é um pouco tabu, né? Apesar de muito prevalente, pouco falado. Não é muito comentado, não é um tema que se discute entre amigos, entre família, é um tema que geralmente gera um pouco de ansiedade, né? Verdade. E, doutora, em que momento se entende a palavra infertilidade? Em que momento a pessoa realmente ela está nesse quadro, ela é considerada infértil? Vamos lá. O que a gente costuma considerar como critério de infertilidade é tentativa por 12 meses de relações sexuais desprotegidas e sem sucesso. Então, essa é a classificação que a gente mais usa. Recentemente, em 2023, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela incluiu outras definições dentro ali da infertilidade. Então, o que ela colocou também dentro? Casais ou pessoas que tenham dificuldade, que tenham impossibilidade de engravidar, também podem ser consideradas inférteis por algum problema reprodutivo, sexual. Então, quem que entra também nesse pacote agora da infertilidade, né? Entra também os casais homoafetivos, né, que antes a gente não considerava como infertilidade, era um grupo à parte. Agora, pela Sociedade Americana de Reprodução, eles entram no critério de infertilidade. Produção independente, um útero de substituição, paciente que vai ter que usar óvulo doado, né, gametas doados, banco de sêmen. Então, esse grupo também entra no diagnóstico de infertilidade. Doutora, e há sintomas, sinais em que a pessoa tem a questão da infertilidade ou não? Então, Priscila, é o seguinte, assim, a infertilidade, ela costuma ser um diagnóstico retroativo. Entenda que eu falei que o diagnóstico é dado depois de 12 meses de relações sexuais desprotegidas, sem sucesso. Ou seja, o casal ele tem que ter as tentativas, ele tenta, 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 de repente olha para trás e fala, ops, não engravidamos, temos uma infertilidade. Lógico que a gente tem alguns fatores de risco para a infertilidade. Isso é diferente de falar que dá para a gente prever a infertilidade, ok? Isso é bem importante de deixar essa distinção bem clara. Uma coisa é você falar que existem fatores de risco, e aí eu posso citar alguns desses fatores de risco. Por exemplo, mais importante, idade da mulher, paciente mais velha, mulher mais velha, a gente bem sabe que a partir dos 35 anos, a qualidade dos óvulos começa a cair. Né? Não só qualidade, como quantidade. Paciente acima de 40, 42, 43 anos, infertilidade lá em cima, altas taxas. Então, esse é um fator de risco importante. Além disso, endometriose, pacientes com endometriose têm sim uma taxa de infertilidade mais alta, tem um risco maior de ter infertilidade. Então, tem que se ficar atento a essas pacientes. Alguns miomas, então, eu digo, algumas doenças pré-existentes. Né? Um homem, por exemplo, que já teve uma alteração prévia de espermograma, esse homem, por mais que ele não tenha tentado engravidar ainda, se ele tem, por exemplo, uma concentração diminuída no sêmen, você já sabe que talvez ele vai ter dificuldade para engravidar. Você não vai esperar aí, como a gente sempre fala, né? Espere um tempo para tentar, para então buscar ajuda, né? Então, quando é que a paciente tem que buscar ajuda? Quando o casal deve buscar ajuda quando ele está tentando engravidar? Classicamente, o que se fala até 35 anos, você pode aguardar 1 ano. Acima de 35 anos, 6 meses. Acima de 40 anos, a gente já fala para já procurar uma ajuda logo, para pelo menos ouvir informação, ver como é que está a reserva. Mas, e por que a gente fala aí desse 1 ano, esse delta T aí de 1 ano de tentativas para se buscar, então, ajuda? Porque não é, como muitas pessoas pensam, não é tentar engravidar naquele mês, ter relação sexual no período fértil, que a coisa vai rolar, que a gravidez vai acontecer. A taxa de fertilidade que nós temos mensal num casal jovem, abaixo de 35 anos, é aí estourando 30%, é entre 20% e 30%. Ou seja, maior a chance de não dar certo do que de dar certo naquele mês, mesmo tendo relação sexual no período fértil. O que se tem aqui com a exposição consecutiva à gravidez, ela acaba acontecendo.
E o que é importante dizer? Que a maior parte das gestações, então a gente fala que ali 80, 90% dos casais abaixo de 35 anos acabam engravidando em um ano. Mas 70, 75% já acabam engravidando em 6 meses. Então a maior parte vai acabar engravidando nos 6 meses. E vai sobrar, e o raciocínio, eu falo que tem um raciocínio matemático e tem um raciocínio biológico para isso, né? O matemático vamos lá, colocando no primeiro mês eu tenho 30% de chance de engravidar. No segundo mês, eu tenho 30% dos 70% que não engravidaram. Então já cai para 21%, entende? Então, cada vez eu tenho uma taxa menor de gravidez por mês. Essa é uma explicação matemática, mas eu tenho outra explicação biológica também. Quanto mais tempo eu passo tentando engravidar, a coisa não acontece, o que aquilo está me sinalizando? Que provavelmente há um obstáculo à gravidez e provavelmente a chance daquele casal é menor. Então, quanto mais tempo eu tenho de infertilidade, menor a chance que eu tenho de engravidar por mês. Então, chega aquele casal na minha frente no consultório, que está há 3 anos tentando engravidar sem sucesso. Qual a chance que ele tem de engravidar naquele mês ali na minha frente? Lógico, isso vai depender da idade, mas certamente vai ser menos de 5%, porque já se passaram 3 anos aí ele tentando engravidar, né? Então, isso é importante da gente ter em mente, né? O momento da intervenção, o momento de se investigar, o casal ele tem que saber aquele momento de buscar uma ajuda. Ele tem que saber aquele momento em que passa de ser o esperado para ser o talvez esteja errado. Uhum. E doutora, os fatores externos podem também contribuir? Então, por exemplo, estresse no trabalho, ou luto, momentos de depressão, isso também pode atrapalhar tanto na questão da mulher quanto do homem? Então é o seguinte, estresse, Priscila, não faz bem para nada, né? Faz mais mal para tudo. E não seria diferente na fertilidade. O que você tem muito claro, lógico, quando você tem um trauma, um evento agudo, de estresse agudo, falecimento de alguém, algum trauma bastante importante, uma ocorrência, um evento bastante negativo, você pode ter sim uma liberação muito aguda de hormônios, né? O cortisol muito alto, você pode ter um prejuízo à ovulação daquele mês, inclusive. E aí, assim, esse estresse agudo, ele pode prejudicar de forma pontual, sim, a fertilidade daquele período. No entanto, a gente fala muito aqui sobre o estresse crônico, né, Priscila? É o quê? É aquela mulher que está cronicamente estressada. É o trabalho, é a família, é a exaustão, é o trânsito, é a cidade grande. Esse estresse crônico, ele não tem uma relação tão direta, né, que você possa falar, olha, mexeu naquela via, enfim, são diversas as vias que podem atrapalhar a fertilidade. De uma forma geral, os trabalhos, eles são vários, né, querendo estudar, avaliar o impacto do estresse na fertilidade. E a maior parte evidencia que sim, pode ter sim uma relação desse estresse crônico com a infertilidade, e o ideal seria que a gente conseguisse, obviamente, ter um melhor hábito de vida, né? Esse é o cenário ideal, mas é difícil também, né? A vida de cidade grande, principalmente, ela vem acompanhada do estresse, né? E doutora, a senhora citou agora a questão das mulheres. No caso dos homens, isso também pode ali comprometer a produção do esperma, tanto de qualidade quanto quantidade? Tem isso? Sim, tem trabalho também mostrando isso, que a parte do estresse também pode piorar, e tem bastante trabalho também mostrando os hábitos de vida nesse homem, né? Então, homens com hábitos ruins, estressados, ou que comem mal, muita comida industrializada, que fazem pouca atividade física, tudo isso pode aumentar o estresse oxidativo, os radicais livres, isso pode piorar a produção seminal e a qualidade desse sêmen que é ejaculado, né? Então, a gente fala muito hoje em dia de fragmentação de sêmen, e isso sofre, sim, as alterações desse estilo de vida. Uhum. Doutora, eu não sei se é mito, mas eu acho que vale a pena a gente perguntar sobre isso. A questão do celular. Muitas vezes o homem está com o celular ali no bolso da frente. Isso pode trazer algum problema ou não? É só mito mesmo? Então, tem alguns trabalhos mostrando que isso pode trazer prejuízo, Priscila. Esses trabalhos todos, eles são difíceis de avaliar, porque imagine como é que isso vai ser estudado. Difícil, né? Então, você tem essa interferência, assim, dessas ondas eliminadas ali pelos celulares, né, pelos aparatos eletrônicos, e você tem alguns trabalhos mostrando que isso, sim, poderia prejudicar. A gente fala para tentar evitar, né, colocar sempre no bolso, mas onde que o homem coloca? No bolso da frente da calça, né? Uhum.
Doutora, a senhora comentou sobre as doenças como endometriose e também os miomas. Muitas mulheres acabam fazendo cirurgia, retirando, enfim. As pessoas que fazem o tratamento dessas doenças conseguem diminuir essa infertilidade ou até evitá-la? Então, Priscila, a endometriose ela tem que ser avaliada individualmente. A endometriose, para quem aí está nos ouvindo e não sabe muito do que se trata, é uma doença em que a camada interna do útero, né, chamada de endométrio, ela se instala em outras partes do corpo, principalmente na pelve, na parte de baixo, ali na pelve. E são sítios de tecido, né, de endométrio, que se proliferam com um hormônio, um estrogênio, e que, teoricamente, podem até sangrar, enfim, junto com a menstruação. É como se fosse a camada de dentro do útero, né, que menstrua todo mês. E essas lesões de endometriose podem causar aderência, podem prejudicar bastante, dependendo do grau do acometimento dessa endometriose, a fertilidade. Por isso que a gente fala que as mulheres com endometriose, de 30% a 50% das mulheres com endometriose vão cursar com infertilidade. Então, isso vai depender do grau de acometimento, de onde estão essas lesões de endometriose. A cirurgia, ela tem uma indicação mais restrita. A cirurgia de endometriose, enfim, tem uma série de indicações, né? A maior parte das indicações de cirurgia são feitas para aquelas pacientes que têm sintoma. E principalmente é o quê? O sintoma dor. É aquela paciente que tem uma dor muito forte embaixo do ventre. Tem uma cólica importante, uma cólica menstrual muito intensa, uma dor embaixo do ventre fora do período menstrual, uma dor para ter relação sexual, que a gente chama de dispareunia, bem importante. Então, essa paciente, ela geralmente, dependendo também de onde estão as lesões, ela tem uma indicação cirúrgica. Mas algumas pacientes, elas não têm essas dores e têm uma infertilidade. E aí sempre fica naquela dúvida. E aí, vamos para a cirurgia ou vamos para fertilização in vitro? E aí, como eu disse para você lá no início, a gente tem que avaliar de forma individual. Para pacientes mais jovens, até a gente pode considerar a cirurgia. E a cirurgia pode ajudar, em alguns casos, sim, a infertilidade. No entanto, pacientes mais velhas, muitas vezes a gente acaba partindo como primeira escolha para uma fertilização in vitro. Por quê? Quando se faz uma cirurgia, você ainda tem que esperar para essa paciente dar a chance para ela engravidar posteriormente. Então, você faz a cirurgia e aí você fica aguardando meses para ver se aquela cirurgia trouxe algum benefício. Uma paciente mais velha ali, acima dos seus 38 anos, você vai esperar esse tempo, Patrícia? É difícil, né? Esperar esse tempo para depois ainda correr o risco dela ter que fazer uma fertilização in vitro de qualquer jeito? De não ter melhorado a fertilidade dela? Então, muitas vezes, a fertilização in vitro acaba sendo, sim, a primeira escolha quando não se tem sintomas. Você me falou também, me perguntou sobre mioma. O mioma, mioma é um nódulo benigno, né, do nosso útero, muito comum. Até 70%, 80% das mulheres vão ter na vida um mioma, né, um nódulo benigno que cresce ali no nosso útero. E a maior parte deles não impacta negativamente na fertilidade, não impacta. Alguns sim podem impactar. E quais são eles? Principalmente aqueles localizados na parte interna, perto daquela camadinha que eu disse a você, do endométrio, né? Porque é lá que o embrião implanta. Então, se o mioma está localizado perto daquele endométrio, que a gente chama de mioma submucoso, isso sim pode trazer algum prejuízo à implantação, à fertilidade. Outros miomas maiores intramurais, que são os miomas do corpo ali, do miométrio daquele útero, maiores, acima de 4, 5 centímetros, também podem impactar negativamente. Outros miomas localizados, por exemplo, perto da tuba, das trompas, que podem dificultar o trajeto do embrião, a mobilidade dessas tubas também podem prejudicar. O que eu quero dizer com isso? Tanto endometriose quanto mioma tem que ser avaliado de forma individual, porque as alternativas são várias em relação ao que fazer para engravidarem. Doutora, e até às vezes a mulher ela consegue engravidar, porém ela perde o bebê nesse processo. Por que isso acontece? Tem essa ligação? E a mulher que teve esse aborto espontâneo, ela pode engravidar novamente? As chances começam a cair? A infertilidade pode chegar com isso? Que a gente tem que ter em mente, né, Patrícia? É o seguinte, Priscila, a gente tem uma taxa de fertilidade que vai caindo ali a partir dos 35 anos. E isso acontece por causa da qualidade desse óvulo. Esse óvulo, conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a capacidade de formar embrião cromossomicamente do ponto de vista numérico normal. O que é isso? Que bagunça é essa que eu acabei de falar?
a gente tem, a partir dos 35 anos, uma taxa cada vez maior de embriões com monossomias e trissomias. A gente tem, nós, 23 pares de cromossomos, e conforme os nossos óvulos envelhecem, eles vão formando embriões cada vez mais, maior chance de formar embrião com essa alteração de número de cromossomo. E a maior parte desses embriões são o quê? Inviáveis cromossomicamente. Então, o que a gente começa a experimentar a partir dos... Por que a fertilidade... Por que a gente fala que a fertilidade cai a partir dos 35 anos? Por causa desse processo do relógio biológico, a perda da qualidade do óvulo a partir dos 35 anos e que acontece de forma muito mais pronunciada a partir dos 40 anos. Isso, então, como eu disse, a partir dos 35, a qualidade do óvulo começa a cair, gradualmente, progressivamente, e a gente vai, então, ter cada vez mais embriões formados anormais. E a maior parte desses embriões, diferente do que a maior parte das mulheres pensam, né, que quando eu falo isso, pensam, nossa, então eu vou ter um bebê com problema. Não. A maior parte das aneuploidias, ou seja, as monossomias, as trissomias, vão resultar em embrião inviável. Inviável. É aquele embrião que vai parar de se dividir logo no começo. É aquela paciente que às vezes nem soube que está grávida. É aquela mulher, sei lá, de 42 anos que fala, poxa, eu tenho relação sexual todo mês, certinho, no período fértil. Eu sei que eu estou ovulando, eu tenho relação e eu não engravido. Sim, todo mês ela tem formado embriões cromossomicamente alterados. E lógico, a princípio, a maior parte desses embriões vão resultar em quê? Em nada, em infertilidade. Por isso que a gente começa a enfrentar uma fertilidade, um declínio da fertilidade a partir dos 35 anos. Mas uma parcela desses embriões, eles vão resultar em quê? Em abortamento. Por isso que a gente fala que a partir dos 35 anos, a taxa de abortamento começa a subir. E ela é extremamente alta, acima de 80%, pacientes acima de 45, 46 anos, acima de 80%. Por quê? Justamente porque essas mulheres mais velhas, elas têm uma taxa muito alta de embriões aneuploides, cromossomicamente alterados. O que a gente tem que ter em mente é que a raça humana produz muitos embriões aneuploides. Então, até ali os nossos 35 anos, que teoricamente, quando a gente está biologicamente mais apto para engravidar, a gente tem 30% de embriões alterados. Então, por que eu estou falando isso? Para dizer que é normal, é duro falar isso, mas faz parte do processo reprodutivo o abortamento. Então, quando se tem um abortamento, a maior causa de abortamento é uma alteração genética nesse embrião. Então, a mulher que sofre um abortamento, ela não precisa se desesperar a princípio, né? Lógico que ela tem que investigar, tem que ver no seu médico se ela tem algum fator de risco mais importante, mas a princípio, uma perda, ela tem que se tranquilizar, porque o processo reprodutivo humano, ele tem mesmo essa falha. E o abortamento faz parte, muitas vezes, do processo normal reprodutivo. Por quê? Porque a gente tem muito embrião cromossomicamente anormal. Uhum. Doutora, quais os exames que podem ser feitos até para a mulher pensar, eu vou deixar mais um pouquinho, eu estou bem profissionalmente, estou no processo ainda de crescimento, não quero engravidar agora, quero esperar mais um pouco. Tem algum exame que é possível fazer para ela tomar essa decisão ou não? Tá, a gente está entrando aí num outro tema bastante importante dentro da reprodução humana, que não diz mais tanto respeito à infertilidade, mas sim à preservação de fertilidade, né? Então, que é uma área linda da reprodução humana que tem crescido muito, muito ali nos últimos 5 anos. O que é importante a gente ter em mente? Que o relógio biológico está ali e ele é implacável, né? Então, a gente tem ali a qualidade dos óvulos e a quantidade desses óvulos que começa a declinar. Nós nascemos com um estoque de óvulos que vai sendo usado ao longo da vida até o esgotamento quando se dá a menopausa. Não se trata apenas, como eu disse, de um problema de quantidade, mas também de qualidade. A partir dos 35 anos, eu tenho também uma queda de qualidade dos meus óvulos. Então, qual que é o raciocínio que você tem que ter para aquela mulher que resolve postergar a maternidade? Se ela passou ali dos 30 anos e fala, agora eu quero me dedicar à carreira, ou agora não é a mesma hora, ou eu quero ser independente, quero curtir a vida, quero, né, não me sinto pronta emocionalmente, financeiramente para ter filho, ela tem que avaliar a reserva dela. Pelo menos ela dá uma olhada no que está acontecendo com a reserva ovariana. Em que pé que está a perda da reserva dela? O que ainda resta? O que ainda há de estoque para ela? Para quê? Para que ela possa não perder um timing importante desse relógio biológico. Para a gente fazer a avaliação da reserva ovariana, a gente tem 2 ferramentas principais que avaliam a reserva ovariana do ponto de vista quantitativo, mas não qualitativo.
a gente tem, quais são essas duas ferramentas? O hormônio antimileriano, que é um hormônio dosado no sangue em qualquer momento do ciclo menstrual, e a contagem de folículos antrais, que é o quê? Eu conto quantos folículos que eu tenho na onda folicular daquele mês. É um ultrassom transvaginal simples, básico. E, geralmente, é realizado pelo médico especialista em reprodução humana, porque geralmente a gente tem um pouco mais de habilidade na hora de fazer a contagem de folículos antrais. E é um passo da consulta com o especialista em reprodução. Então, para aquela paciente que opta por postergar, ok, não tem problema, mas vai receber informação, vai se informar. Não hesite em ir lá buscar informação sobre reserva ovariana, sobre congelamento de óvulos, vai se informar um pouquinho mais sobre isso, porque hoje a gente tem a técnica. Antes não adiantava tanto, né, porque antes a gente não tinha técnica, a gente não tinha o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos é algo extremamente recente, né? Ele surgiu ali, que veio com mais força, foi depois da pandemia, ele surgiu há uns 10 anos de uma forma um pouco mais importante, mas que veio para o Brasil mais forte depois da pandemia, que a gente começou com tratamentos cada vez mais frequentes. Então, ainda tem muito a se revelar e descobrir a respeito do congelamento de óvulos. E ele tem que ser falado, né? E a paciente tem que buscar informação. Exames comuns no ginecologista não é possível saber. Então, se a pessoa ainda está ovulando, se essa quantidade é suficiente para esperar ainda mais alguns anos. Não, super dá. O ginecologista, ele pode fazer sim esse papel de avaliação, com certeza, né? O ginecologista, eu falo, ele tem que estar um pouquinho atualizado a respeito do tema, como eu disse, é um tema razoavelmente novo, né? Uhum. Então, o congelamento de óvulos, ele tinha antes um certo preconceito a respeito dele, porque ele trazia resultados muito ruins. A técnica era ruim. Por que não se falava antes e se fala agora? Não se falava antes porque a técnica era ruim. Agora a gente tem bons resultados, e agora que a gente começou a falar mais, a gente pôde trazer essa técnica para a população, né? Então, antes não se podia, porque como é que você oferecer um tratamento que trazia um resultado horroroso lá na frente? Agora, se tem esse tratamento, mas ainda precisa ganhar mais conhecimento. E o gineco geral, ele é muito importante. Inclusive, eu falo, as minhas colegas de trabalho, quem me encaminha, elas são impecáveis. A maior parte das minhas amigas, colegas hoje, elas avaliam reserva. Muitas vezes elas já me mandam já com grande orientação. A paciente já vem super orientada a respeito de congelamento, de reprodução, de fertilidade, né? O gineco geral, ele pode, eu falo até o hormônio antimileriano é uma ferramenta ótima para o gineco geral, porque ele só vai lá e prescreve o hormônio antimileriano. É um exame feito no sangue, é um exame que a gente dosa junto com FSH, LH e tudo mais. A gente dosa e avalia a reserva pelo valor que se tem naquele exame. E além disso, obviamente, para saber se está ovulando e tudo isso, o gineco geral faz isso no consultório também. Ele faz ultrassom para ver se está ovulando, ele pode dosar hormônios para ver se está ovulando, né? O gineco geral ele tem que ver até onde ele se sente confortável de ir. Em determinado momento, quando a paciente já tem algumas tentativas, ele não se sente tão confortável, é esse momento que ele encaminha para o especialista, né? Uhum. E doutora, tem cura para a infertilidade? Tem essas questões, a senhora já falou de alguns fatores em relação à mulher, mas tem também a questão do homem. Então, ou a questão de menos produção, né, uma produção menor de espermatozoides ou da qualidade deles, tem como inverter, né, tirar essa esterilidade? Tem cura ou não? Então vamos lá, tudo depende da causa da infertilidade. Quando a gente vai falar de causa de infertilidade, de uma forma bastante grosseira, tá? Como que a gente pode classificar? 30% causa feminina, 30% causa masculina, 30% causa combinada e 10% a gente fica sem saber diagnóstico, que não significa que não tenha infertilidade, que não tem uma causa, é que os nossos exames de investigação não conseguem fazer ali o diagnóstico. Quando então vai se pensar em tratar essa infertilidade, né? Essa pergunta que você me fez, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Depende muito da causa dessa infertilidade. A maior parte das causas, elas não são muito reversíveis, o que não significa que a paciente não vai engravidar, o que significa que a gente vai ter que, muito provavelmente, usar de uma técnica de reprodução assistida para que ela engravide. Uhum. Por exemplo, qual que é o fator feminino mais prevalente de infertilidade? Fator tubário. A paciente tem uma tuba, né, que são as trompas, as antigas trompas, obstruídas, comprometidas, com a função comprometida. Como que essa mulher vai engravidar? Essa mulher vai engravidar, ela vai engravidar? Ela vai engravidar como fertilização in vitro. Então, não necessariamente você precisa reverter a causa para se ter a gravidez. O que se faz é lançar mão de técnicas de reprodução
para contornar esses problemas e trazer a gravidez. Desculpa. Não vai ser diferente com o fator masculino. O fator masculino, algumas vezes, eles são reversíveis, então a gente tem ali, por exemplo, varicocele. A varicocele é quando você tem a dilatação dos vasos ali da bolsa escrotal e com isso você aumenta a temperatura local e você prejudica a produção de espermatozoide. Pode ser reversível ou não. Em alguns casos é optado por se corrigir essa varicocele para tentar gravidez natural, em outros casos se opta por fazer a fertilização in vitro logo de cara. Então, depende realmente da causa e, como eu disse, às vezes não precisa tratar a causa, você vai direto fazer o tratamento que vai gerar gravidez, né? A fertilização in vitro é um processo, é a técnica de reprodução assistida mais utilizada e que traz maior taxa de gravidez, maior taxa de sucesso. E no que ela consiste? Em trazer, eu faço com que eu tenha os óvulos, eu estimulo a mulher para ter os óvulos dela em laboratório, o homem ejacula e eu tenho os espermatozoides dele em laboratório. Essa fertilização acontece em laboratório e a formação desse embrião se dá na incubadora em laboratório. Ele fica ali evoluindo por 5, 6 dias para então ser transferido para o útero da mulher. Então, veja, eu tenho controle de boa parte das etapas do processo reprodutivo quando eu faço uma fertilização in vitro. Então, eu consigo contornar várias causas de infertilidade. Doutora, o uso de medicamentos anticoncepcionais, por exemplo, o DIU também, que é um contraceptivo, por um longo período, pode causar infertilidade ou não tem relação? Boa pergunta, porque lá muitas mulheres têm essa dúvida e têm esse receio, né? Aquelas mulheres que fazem uso de pílula desde os 15 anos, muitas receberam o diagnóstico lá de ovário policístico lá atrás e fazem uso dessa pílula, estão super bem adaptadas e morrem de medo de que aquilo esteja prejudicando a fertilidade delas. E que é importante ter em mente que a pílula não prejudica a fertilidade, tá? Não se tem nenhum dado de que essa pílula por uso prolongado possa prejudicar. O que se tem é o seguinte, muitas vezes na suspensão dessa pílula, se tem evidenciado algum fator de infertilidade que antes estava mascarado. Um exemplo básico é, por exemplo, a mulher mais velha. A mulher esperou, ela está usando pílula com seus 40 anos. Na hora que ela suspende, ela vai ter dificuldade para engravidar, mas não era por causa da pílula. É porque agora ela tem 40 anos e ela não tem mais qualidade de óvulo. Então, a pílula ela pode estar mascarando alguma dificuldade, alguma causa de infertilidade. Doutora, a gente já falou sobre a questão externa, então, o estresse, a correria do dia a dia. Mas, por exemplo, hábitos como alimentação, sono, atividade física podem também atrapalhar a gravidez? Podem, a fertilidade, inclusive, né? Então, a gente tem ali, quando começa a acompanhar uma paciente com infertilidade, a gente já começa numa primeira consulta orientando sobre a mudança do estilo de vida. Extremamente importante. Então, a gente tem ali que a alimentação faz muita diferença. Na primeira consulta, geralmente, a paciente sai, depende, né? Mas a grande maioria sai ali com vitaminas, né? A gente acaba suplementando caso haja ali algum indício de que há uma alimentação deficiente, uma alimentação não muito equilibrada, mas em geral, a gente orienta assim uma dieta equilibrada, uma dieta que eu falo, não é aquela comida que se compra no supermercado, é a comida da feira. Então, é legume, verdura, né, que a gente chama do farm to table. Então, você traz ali os vegetais direto para sua mesa. Você não vai buscar o industrializado, bolacha, sei lá, um queijo que passou super processado. Não, compra um queijo natural, alguma coisa mais natural. Menos produtos industrializados, mais produtos naturais. Uma dieta também com pouco pico glicêmico, né? Diminuir os picos de insulina. Então, o que é? Reduz o carboidrato de alto glicêmico. Então, diminui pão, macarrão, arroz em grandes quantidades, diminui os picos, doce, chocolate, diminui, né? A alimentação é fundamental e muitos vegetais. Exercício, atividade física, diminui. Também aumenta a fertilidade, melhora, porque é muito básico, né, de se pensar que isso vai acontecer quando a paciente, principalmente, tem um peso mais alto. Obesidade, comprovadamente, está relacionado com
queda da fertilidade, para homem e para mulher, para os dois grupos. A obesidade é um fator importantíssimo de queda da fertilidade. Então, a paciente que quer engravidar, ela deve, né, lógico, se ela está buscando ali uma gravidez e vai se submeter a um tratamento ou não, ela está tentando e não está conseguindo, ela tem que reduzir o peso dela. Melhora a dieta e reduz o peso dela, porque só isso já vai melhorar. Às vezes ela começa, não teve agora isso do Ozempic, dos bebês de Ozempic, né? E as pacientes começaram, na verdade, a ovular. Por quê? Porque a obesidade, muitas vezes, né, ela pode levar a um bloqueio do eixo e você não tem ovulação. Então, isso é muito importante. Outra coisa importantíssima, tabagismo. Tabagismo, tanto para o homem quanto para a mulher. Aumento de estresse oxidativo, radicais livres, isso piora e muito. Inclusive, o tabagismo, ele antecipa a menopausa da mulher. Tem uma queda da qualidade daquele óvulo, você também tem um comprometimento da quantidade daqueles óvulos. Então, importantíssimo que se suspenda também excesso de tabagismo. Álcool, igualmente ruim. Álcool também é ruim, aumenta a inflamação. A cafeína é um pouco controversa, na gravidez ela é ruim, não se pode usar mais do que ali, a gente fala, não mais do que 2 cafezinhos ali por dia. E a gente acaba usando essa mesma recomendação para as pacientes que querem engravidar, reduza a sua cafeína também. Então, tudo isso é bastante importante. Doutora, a questão da baixa imunidade, porque a senhora falou essa questão da alimentação, atividade física, estilo de vida, isso também compromete a imunidade da mulher. Pode essa baixa imunidade também comprometer a fertilidade dela? Me fez uma pergunta bastante complexa. É o seguinte, a imunologia da reprodução é uma das áreas mais incógnitas que a gente tem, né? A gente tem muito ainda a descobrir a respeito da imunologia da reprodução. Quando a gente fala de implantação, a gente está falando de um corpo estranho que está implantando no nosso útero, né? Então, se você for pensar, metade daquele embrião não é seu. Metade daquele embrião é de uma outra pessoa, tem uma carga genética que não é sua, é um corpo estranho, sim. E isso daí, então, essa interação para o seu corpo receber aquele embrião que é um corpo estranho, é uma conversa ali entre endométrio e embrião muito delicado. Então, a gente tem ali, sim, alterações imunológicas que podem prejudicar esse processo de implantação, esse processo reprodutivo. Então, a gente até gostaria de entender um pouco melhor para poder atuar de uma forma mais direta, né, nessas dificuldades que a gente tem muitas vezes de implantação de embrião. Mas a gente ainda tem muito a desvendar nessa área. O que a gente sabe é que sim, existem endométrios que a gente chama de hiperimune, ou seja, que está rejeitando muito aquele embrião, e tem aquele endométrio hipoimune, que nem reconhece aquele embrião. E seria bom que a gente conseguisse entender um pouco melhor. A gente está caminhando nas pesquisas ainda. Mas sim, a imunologia ela é extremamente importante. Fatores, pacientes que têm pacientes muito imunes, né, têm uma imunidade mais aumentada, elas podem ter também essa fertilidade comprometida. Doutora, quais são as alternativas, então, quando a pessoa realmente já tem o diagnóstico ali de infertilidade, tanto ela quanto o homem, o que é possível fazer? A senhora já falou algumas técnicas para a gente, eu queria que a senhora repetisse, mas também o que a medicina, que avança todos os dias, né? O que ela também está preparando? Está indo para que direção? Então vamos lá, a gente evoluiu demais na medicina reprodutiva aí nas últimas décadas, né? A gente tem que ter em mente que medicina reprodutiva é uma área muito recente da medicina. Né, o primeiro bebê nascido é de 78, então faz pouquíssimo tempo que a gente tem a medicina reprodutiva e muito a gente já avançou. E a gente chegou agora num patamar difícil, sabe? Então, perto de um platô ali, porque a gente já chegou numa taxa boa, alta de gravidez. Quando a gente fala de tratamento de reprodução assistida, a gente tem que ter em mente que nós, especialistas em reprodução, nós temos um arsenal muito pequeno de técnicas de reprodução. Basicamente, a gente tem 3 tratamentos: o coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. O coito programado, ele se dedica principalmente àquelas pacientes que não ovulam. Então, eu vou causar a ovulação nessa paciente e vou falar para ela ter relação em casa, naquele momento certinho e que eu sei que ela está ovulando. E para quem se dedica, então, a esse tratamento, como eu falei, principalmente para aquelas pacientes que não ovulam. Exemplo clássico, síndrome do ovário policístico, né? A paciente do ovário policístico, ela não ovula,
e ela pode fazer o coito programado para engravidar. Inseminação intrauterina, o que que é? Eu faço esse mesmo esquema de induzir ovulação ou não, às vezes eu só acompanho a ovulação, mas no momento em que se vai ter a relação, em vez de ter a relação, esse homem vai para o laboratório, coleta o sêmen, prepara o sêmen, então tira os espermatozoides imóveis, prepara esse sêmen e esse sêmen é injetado dentro do útero, ou seja, eu tenho ali um preparo um pouco melhor daquele sêmen. Para quem que a gente geralmente indica esse tratamento? É um tratamento muito pouco indicado hoje em dia, eu percebo bastante, porque ele tem uma indicação muito restrita. É basicamente aqueles fatores masculinos intermediários, porque se for ruim mesmo, vai ter que fazer a FIV, a fertilização in vitro. Então é aquele fator intermediário, você quer dar uma limpada naquele sêmen, deixar o sêmen mais móvel e você pode colocar. O que a gente chama esses dois tratamentos de baixa complexidade? Eles têm uma baixa complexidade mesmo em relação à técnica, e as taxas de sucesso também são igualmente baixas. A gente está falando ali de 10, 20% estourando numa inseminação. E olhe lá, né? 10, 15% de coito programado, até menos, em inseminação intrauterina por aí. Né? Então, as taxas são baixas. Por quê? Porque todo o processo reprodutivo ainda se dá dentro da pelve da mulher. Eu preciso das tubas, eu preciso que o óvulo seja captado, eu preciso que a fertilização aconteça lá dentro, eu preciso que esse embrião seja transportado até um útero, ou seja, tudo precisa acontecer ainda dentro da pelve da mulher. Poucos são os fatores controlados. Agora, a gente tem ali esse terceiro tratamento, que é a fertilização in vitro, qual já falei. O que seria? Esse tratamento de fertilização in vitro tem o controle da maior parte dos fatores das etapas do processo reprodutivo. Então, eu pego o óvulo, pego o espermatozoide, formo embrião, deixo ele desenvolver incubador e coloco dentro do útero. Obviamente que ele vai resolver a maior parte das minhas infertilidades. Taxa de sucesso vai depender do quê? Vai depender fundamentalmente da idade da mulher. Esse é o fator mais importante no resultado da fertilização in vitro, tá? E de outros fatores, obviamente, mas o mais importante é a idade da mulher. Então, eu posso ter desde 60%, por exemplo, num casal de 30 anos, um casal homoafetivo feminino, que usa um banco de sêmen, por exemplo, até eu posso ter 5, 10% no máximo, paciente acima de 40, 42 anos. Varia muito de acordo com a idade, né? Mas, hoje em dia, a gente chegou num patamar que é muito bom. A gente tem muita tecnologia, excelentes incubadoras, bons meios de cultura. Então, fica difícil avançar quando se atinge esse patamar, né? E como eu disse lá atrás, o processo reprodutivo humano é falho. Então, por mais que a gente evolua, é difícil que a gente consiga chegar aos 100%, por quê? Possivelmente porque o processo reprodutivo humano é falho também. Né? A gente já tem isso natural. Então, a gente chegou num patamar de muito avanço. Né? Hoje em dia a gente não coloca mais 3, 4, 5 embriões como se fazia antigamente. Né? Hoje em dia não, porque a gente se fazia aquilo ali antigamente para aumentar a taxa de sucesso, porque também o congelamento de embrião era uma técnica ruim. Hoje não, a técnica de congelamento é fantástica. Né? A gente tem boas taxas de sucesso com embriões biopsiados, você consegue saber se esses embriões têm trissomias, monossomias, aquelas aneuploidias que eu comentei logo no começo, da qual eu comentei no comecinho. Então, a gente avançou demais. Né? Então, agora a gente tem... são pequenas mudanças agora que vão acontecer, eu acredito. Pequenas mudanças, que agora a gente já atingiu um patamar, quase um platô. Uhum. Doutora, antes quando se falava desses tratamentos, principalmente ali in vitro, era assim, um valor muito considerável, né? Não era qualquer família que conseguia ali bancar um tratamento como esse financeiramente falando. Ainda é algo muito surreal ou está chegando mais perto da população? Depende, né? Assim, agora a gente está falando ali, né, em torno de... a gente tem alguns projetos, existem protocolos de baixo custo, existem lugares que fazem tratamento de baixo custo e existe hoje em dia também alguns serviços públicos, são muito escassos, né? Mas existem. Eu, por exemplo, trabalho no serviço do Hospital das Clínicas, né? Então, sou médica colaboradora no serviço do Hospital das Clínicas de Reprodução Humana. Mas a gente faz um número muito limitado de casos, né? Então, o acesso realmente é mais difícil e há uma série de condições para que se consiga entrar lá. A gente tem a maior parte realmente desses tratamentos sendo realizados na rede privada, particular, né? Não são cobertos, né, pelo convênio, e esses valores vão variar ali em torno de 25, 30 e poucos mil reais, né? Lógico que esses valores podem até aumentar de acordo com
as técnicas que você vai colocando em cima. Então, eu vou fazer uma biópsia de embrião, vai ter mais. Eu vou colocar uma incubadora embrioscópio, uma incubadora top, mais um custo. Então, você pode ir somando, você pode ter custos extras. Eu vou usar uma medicação de mais alto custo, de mais baixo custo, e isso vai fazendo com que o valor vá para cima ou vá para baixo, né? É um valor ainda bastante razoável, né? Uhum. Doutora, nós temos uma lei aprovada recentemente aqui na LESP, uma lei de 2018, a gente pode falar recente ainda, porque algumas leis elas precisam de um aparato muito grande para que realmente seja de acesso para toda a população. E essa lei, ela fala sobre o Programa de Assistência Básica em Reprodução Humana, e até, inclusive, a senhora citou, né, um desses atendimentos. O quanto que é importante ter também esse acesso a uma população que não é classe média ou classe alta da sociedade? Dá também o direito para essa pessoa que tem uma condição econômica não tão favorável, de ter a sua família também. O que a senhora acha disso? Com certeza, né? Não tem nem o que pensar muito a respeito disso. O ideal seria que realmente todos tivessem acesso. É um tratamento ainda muito custoso e realmente o acesso ainda é muito restrito. A gente tem esses serviços, seria bom que a gente pudesse realmente ampliar cada vez mais e pudesse abarcar cada vez mais a maior parte da população. Vamos ver, eu espero que a gente consiga cada vez mais ampliar disseminar um pouco desse tratamento, porque também falta um pouco de conhecimento, né, em relação a esses serviços, como acessá-los, né, isso também é importante. Uhum. Até a questão emocional também, né, dessas famílias, dessas mulheres, o acesso também à oportunidade de ter, também de fazer uma reprodução assistida, né? A infertilidade, ela tem uma carga emocional, independente da classe social dessa mulher, uma carga emocional importantíssima. A paciente que enfrenta a infertilidade, Priscila, imagina, todo mês ela ali tentando engravidar e sem sucesso. Imagina o grau de frustração, expectativa alta e ansiedade que essa mulher tem. Esse casal, né? Então, a carga emocional é bem importante. É importante que isso seja visto. Eu sempre no consultório, a gente tem que olhar cada mulher de uma forma diferente, porque tem mulher que está ali tentando há 3 anos e está tranquila, e tem aquela que está há 6 meses tentando e já está desesperada. Isso tem que ser visto também, né? Isso tem que ser acolhido, porque muitas vezes a gente segue ali aquele protocolo, vamos esperar um ano para começar a investigar e esperar, mas aquela mulher está tão ansiosa, ela precisa de um acolhimento. Então a gente precisa usar um pouquinho mais, né? Além do conhecimento técnico para tratar essa mulher, né? Bom, quero agradecer a participação hoje aqui, essa conversa. Tirou tantas dúvidas da gente, a doutora Paula Marim, que é ginecologista e obstetra. Doutora, muito obrigada por poder falar um pouquinho e também dar esperança para muitas mulheres em relação a esse assunto. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante e espero que a gente consiga cada vez mais trazer mais informação de qualidade para a população. Obrigada. A LESP em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.